Alô! Então hoje eu vim aqui gravar minha primeira tag do canal. Hoje eu vim gravar a Booktubers Tag, que foi uma tag feita originalmente pelo Rodrigo do Estante Cheia. É uma tag em que ele usa o nome de vários booktubers nacionais e junta com alguns estilos de livros que podem ser relacionados a eles. Então vamos lá. O primeiro é Claire Scorsese, um clássico. O livro que eu escolhi pra essa categoria foi 1984, de George Orwell. E é uma das primeiras grandes distopias que foi feitas aí no mundo. 1984 é o livro que apresenta pra gente o conceito do grande irmão, o Big Brother, que é o cara que fica ali observando todo mundo através de várias câmeras, e ele usa essas imagens pra controlar a vida de todas as pessoas. E se você não vive dentro das regras, você basicamente é apagado. O segundo booktuber é Tati Feltrin, do Tiny Little Things, um livro em inglês, que é o Madame Bovary do Gustave Flaubert. Eu gosto muito desse livro e dessa história, mas nem é tanto por causa da história, nem da narrativa, nem dos personagens em si. Muita gente dizia que os acontecimentos de Madame Bovary eram um retrato da sociedade da época e um retrato de mulheres daquela época. E o livro parecia tão verossímil que tinham várias mulheres que achavam que elas tinham sido o modelo pra protagonista do livro. Mas aí o Gustave Flaubert vem e diz que não. Madame Bovary era ele mesmo. Enfim, essa relação que o autor disse que tinha com o personagem me deixou muito intrigado. Legal. Terceira categoria é Jules Gervason, do Batom de Clarice, um livro de poesia. Eu escolhi um livro que nem sempre dizem que é de poesia, mas que eu considero como poesia, e foi um livro que também me marcou muito, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu não tenho esse livro aqui fisicamente comigo, mas eu já li os 3 atos completos, e eu acho o livro completamente genial. Todas as metáforas, todas as analogias que o Dante constrói, especialmente a fase do inferno, que ele faz os vários paralelos entre tipos de crime que as pessoas da sociedade cometiam e o tipo de punição que podia estar esperando por elas. Ele é uma crítica direta à sociedade italiana da época do Dante. Quarta categoria é Patrícia Pirota, um livro nacional. E eu escolhi Jorge Amado, Capitães da Areia. Eu li esse livro em 2012, e até 2012 eu nunca tinha lido nada sobre o Jorge Amado. E aí eu li esse livro, que conta uma história maravilhosa de vários garotos que vivem na rua, mas que sobrevivem. E sobrevivem por causa de uma união muito forte. E eles são pessoas completamente excluídas da sociedade, mas eles fizeram uma nova sociedade para eles habitarem sozinhos. Quinto livro é Mel Ferraz, do Literaturice, um livro fofo. Para essa categoria eu escolhi um dos livros mais fofos que eu li esse ano, que eu conheci pelo canal da J. Plufts, que é Fortunately the Milk, do Neil Gaiman. O livro conta basicamente uma história muito fofinha de um pai que vai comprar leite pros filhos e por algum motivo ele se atrasa. E aí ele volta e começa a contar pros filhos a história de por que ele se atrasou e todas as aventuras que ele encontrou no meio do caminho. E assim, não perde nada pra nenhum conto de fadas por aí, é uma história super incrível. É um daqueles livros que eu acho que todo mundo devia ler e comprar pra qualquer criancinha pequena que você tenha por perto, porque é um livro muito legal. A sexta categoria é J. Plufts, um livro em quadrinhos. A J. Plufts é um dos meus canais favoritos do Booktube. Eu vou colocar o link do canal dela aqui embaixo, assim como de todos os outros canais que vão estar mencionados nessa tag. E para a categoria dela, eu escolhi a adaptação de quadrinhos de Dois Irmãos. O livro foi originalmente escrito pelo Muita Ratum e foi traduzido em quadrinhos pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá. Esse livro vai contar a história do Omar e do Yacoub, que são 2 meninos gêmeos de uma família amazonense e descendentes de libaneses. Quando a história do quadrinho começa, um desses garotos já tá voltando do Líbano, e a gente descobre que a relação entre ele e o irmão ficou completamente fragilizada por algum motivo. Aí eles entram numa onda de ódio, de vingança e tudo mais, a história fica super interessante. Mas a coisa mais legal desse livro pra mim, que sou de Manaus, é o retrato que o Fábio e o Gabriel conseguiram fazer da cidade. Desde a maneira como eles escolheram fazer o desenho, até as expressões que eles usaram no texto das pessoas, tudo é muito verídico, tudo é muito próximo da realidade manauara. Eu não sei se tem outro quadrinho que fala de Manaus tanto assim. Se você souber de algum, por favor, me avisa que eu tô super afim de ler. Sétima categoria, Vitor Almeida, do Geek Freak, um livro de fantasia. Aí quando você fala de fantasia, quando você fala de Geek Freak, não tem como não pensar nesse livro. Eu escolhi o Ready Player One, que é o jogador número 1 do Ernest Cline. E ele cria uma jornada sensacional pro protagonista e faz a gente acompanhar ele em cada pedacinho, como se a gente estivesse realmente jogando um videogame. No final talvez fosse um pouquinho previsível, mas isso não tira o mérito do caminho que foi chegar até lá. Livro genial, você. A última categoria é a Gisele, do Vamos Falar Sobre Livros. Eu não me atrevo a dizer aquele sobrenome. E é um livro lançado nessa década, A Cidade Murada, de Ryan Groden. Esse livro é levemente inspirado em fatos reais na cidade de Kowloon, que era basicamente uma favela vertical. E é um lugar onde o crime e a prostituição e as drogas já tomaram conta de tudo, e tem 3 jovens nessa cidade que estão basicamente tentando sobreviver. Esse livro é o meu tipo favorito de narrativa, porque ele mostra 3 pontos de vista diferentes, 3 maneiras que a gente pode acompanhar a mesma história. É uma crítica social muito precisa que não perde o ponto emocional da narrativa também. Gosto muito desse livro. Nona categoria é Inês Books, um livro da literatura portuguesa. Ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Eu lia 3 páginas dele e eu parava e ficava pensando sobre todas as coisas que eu já tinha feito na minha vida. Esse livro traz uma situação absurda em que várias pessoas simplesmente começam a perder a visão, ninguém sabe explicar o que tá acontecendo e o governo resolve prender todo mundo numa quarentena. E aí a gente vê a realidade humana. 10ª categoria é a Isa, do Lindo Lendo, que é maravilhosa, e é Quero Ser Amigo Desse Livro. E eu escolhi o segundo livro que eu li em inglês depois de Madame Bovary,
que foi As Crônicas de Nárnia. Eu escolhi esse livro em 2012, mas se eu tivesse lido ele quando eu era uma criança de 7, 8 anos, ele seria exatamente as coisas que estavam passando pela minha cabeça. É um livro cheio de imaginação, com diversos mundos imaginários, com realidades que a gente adora visualizar, e eu li esse livro sorrindo o tempo todo, do começo ao fim, porque ele é uma história completamente maravilhosa. 11ª categoria é Pan, do Garota It, um livro chick lit ou YA. Teve um livro que eu vi no canal do Vitor Martins que me chamou bastante atenção e eu resolvi ir atrás. E é o Woman Guy, do Michael Barakieva. Que livro divertido! Assim, em termos de YA, ele cumpre completamente o papel de ser leve, de ser tranquilo, de ser pro público jovem. O protagonista do livro é um cara que mora nos Estados Unidos, mas ele é de uma família tradicional da Armênia, que é uma cultura que eu não conheço muito bem, uma cultura que, aliás, antes do livro eu acho que eu nunca tinha ouvido falar direito. E o livro apresenta muito dessa cultura pra gente, enquanto ele faz um romance gay. E o livro aborda essa questão da sexualidade de um jeito muito leve. Não tem nada de bicho de 7 cabeças, não tem nada de revolta social, não tem nada de ninguém brigando com ninguém. Os dramas e os problemas que as pessoas passam nesse livro não tem nada a ver com a sexualidade deles. 12ª categoria é Verbs Valadares, um livro que dança balé na cara da sociedade. E mantendo essa onda cultural, o livro que eu escolhi pra categoria da Verbs foi Persépolis. Persépolis é a HQ autobiográfica da Marjane Satrapi, e ela fala sobre como foi ser uma garota no Irã crescendo na época da Revolução. E foi também um livro que me apresentou uma cultura nova e eu achei sensacional a história da Marjane. É um livro super demorado, delicioso de ficar lendo. 13ª categoria é Sopa Primordial, um mangá ou um livro em japonês. Eu preferi escolher uma história que é mangá e um livro em japonês ao mesmo tempo, que é o Battle Royale, do Koshun Takami. Battle Royale é uma distopia que vai falar de uma sociedade no Japão em alguma realidade alternativa. Normalmente, uma turma de alunos é escolhida pra entrar no Battle Royale e sair todo mundo se matando até sobrar só um. Mas a grande maravilha desse livro, e também uma das maiores diferenças que ele tem de Jogos Vorazes, é o fato de que ele se aproxima muito de todos os personagens coadjuvantes. Quando uma pessoa morre aqui, ela não morre só por morrer. A gente sabe a história toda de vida dela, a gente sabe todos os motivos que estão fazendo ela matar ou morrer naquele momento, e isso deixa um tom muito mais sombrio, muito mais verídico pra história inteira. O Quentin Tarantino elegeu o filme desse livro como um dos melhores que ele viu na carreira dele inteira. Eu acho o filme super trash, mas ele é super engraçado. 14ª categoria, Denise Mercedes, do 100 Anos de Literatura, um livro com mais de 600 páginas. Sob a Redoma, do Stephen King. Sob a Redoma conta a história de uma cidade que é Chester's Mill. Um dia todo mundo acorda e de repente cai uma redoma de vidro cobrindo a cidade inteira. Aí ninguém sabe de onde a redoma veio, por que a redoma tá lá, todo mundo começa a ficar desesperado, as pessoas todas têm opiniões diferentes do que eles acham que vai acontecer, e a história do livro é basicamente o andamento dessas relações e a maneira que todo mundo escolhe pra resolver esse grande problema da redoma, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. E por último, a 15ª categoria, Henrique Júnior, do Ensaio sobre a Inconstância, um livro do Kozak Naif. Eu preferi trazer esse livro porque ele fala mais de mim, que é A Companhia do Latão 7 Peças, que é um livro que foi organizado pelo Sérgio de Carvalho e o Márcio Marciano. Eu trabalhei em teatro por muito tempo. Esse livro vai trazer 7 peças que foram escritas em processo coletivo com as pessoas da companhia, basicamente envolvendo ensaios e discussões e pensamentos sobre textos, que é o jeito contemporâneo de construir narrativas de teatro. Enfim, essa foi a Booktubers Tag, a primeira tag que eu gravei aqui pro canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos livros que eu escolhi, se vocês conhecem eles ou não. E se você quiser continuar acompanhando os vídeos aqui do canal, tem o botãozinho de se inscrever aqui em cima. É isso, meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.